Bem, nesse vídeo de número crescente, 567, da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos falar sobre essa intimação que o Bolsonaro sofreu e uma análise profunda sobre isso, porque se isso pode sim ser caracterizado como tentativa de homicídio, né? É um tema que a gente quer abordar aqui, porque é complexo a situação do Bolsonaro com relação à justiça brasileira. A gente vive uma guerra jurídica contra um grupo político que é liderado pelo Bolsonaro, tem ele como líder. E aí você parece que tem do lado o Bolsonaro brigando com as leis, né, para conseguir ter o seu espaço na vida pública. E as autoridades que chegaram às instituições usam da autoridade, né, e ignoram a lei para reprimir a participação de Bolsonaro na vida pública. Então esse debate é muito importante porque é uma coisa que chama atenção, o fato da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assim como se resgatando do nada, né, uma Lava-Jato que já foi desprezada pelo Gilmar Mendes, por todos esses ministros da Suprema Corte, que condenou a Lava-Jato para poder trazer de volta, né, o presidente Lula, que estava preso em função da Lava-Jato. E agora, durante esse período que Bolsonaro está em convalescência, ele recebe uma intimação, né, de Alexandre de Moraes, e ao mesmo tempo Alexandre de Moraes manda prender um ex-presidente, Fernando Collor, por exemplo, dando a entender que ele fala assim: olha, vou mostrar para você que eu sou capaz de prender um ex-presidente e vou te prender também. E essa pressão psicológica sobre uma pessoa enferma, né, em estado grave, como o Bolsonaro, vocês vão ver aqui nesse debate. Eu fiz um recorte aqui muito grande, dá mais ou menos 11 minutos, e eu contemplei aqui, por exemplo, o debate, o grande debate da CNN, né, que tem a participação do jurista Caio Coppola e do advogado José Eduardo Cardoso, que já foi advogado-geral da União e ministro da Justiça no governo Dilma, né, nos dois governos da Dilma. Ele participou. E é um integrante do PT, do Partido dos Trabalhadores. E ele faz esse debate com o Coppola, e esse foi um debate muito épico, que chamou muita atenção. E eu trouxe aqui os melhores momentos desse debate, que vai dar a entender direitinho que existe sim essa guerra jurídica. Vou contemplar também um áudio da UOL e vou contemplar também um recorte da Faroeste a Brasileira, né, que também eu achei muito interessante, que dentro desse contexto da intimação de Bolsonaro. Então, sim, né, é de se questionar a participação do Poder Judiciário contra a figura, né, a pessoa humana e a liderança política que é Bolsonaro. A gente percebe que hoje, né, existe um acirramento entre Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que você tem do outro lado os filhos do Bolsonaro, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, né, está lá nos Estados Unidos tentando inviabilizar Moraes, ou seja, o filho de Bolsonaro está tentando prender Moraes e Moraes está tentando prender o pai do Eduardo Bolsonaro, né? Então essa guerra jurídica, tem até um termo técnico que eles usam aí, em inglês, né, que ele fala sobre isso, essa guerra jurídica, é muito curiosa, porque você tem de um lado o Bolsonaro usando, né, os textos da lei para enfrentar os agentes que estão no STF. E o STF usa e esses agentes usam da autoridade de estar como, né, ministros para passar por cima das leis e perseguir, né, um político como Bolsonaro. Então a gente que é da Comissão Cidadã de Inquérito traz essa análise assim para vocês refletirem. Até que ponto o Poder Judiciário pode ser instrumentalizado de forma a ignorar, né, os códigos penais, os processos, né, de julgamento, as leis brasileiras, para se impor
para se defender, né, de uma suposta punição. E aí, quando a gente vê esse debate, fica muito interessante do ponto de vista de que fica o olho por olho, dente por dente. E aí, por exemplo, se acontecer algo a Bolsonaro, né, dessa enfermidade, e ele vier a falecer, Alexandre de Moraes pode ter culpa como, né, parte, assim, ainda que de forma indireta, né, porque você pode matar pessoas de várias maneiras. A pessoa está em convalescência no hospital, você vai lá, coloca uma tortura nela, você fala, pô, essa pessoa vai ficar sob pressão, né? Então o seu estado emocional vai ficar abalado, né? O seu intestino vai funcionar de forma errada. Por quê? Porque ela vai estar sob estresse. E o Bolsonaro, quando saiu o resultado das eleições, que depois que ele foi perseguido durante, né, o processo eleitoral todo, né, por uma justiça persecutória, né, uma justiça que intimida, que passa por cima, né, agentes do Poder Judiciário passando por cima de aspectos legais para poder tirar o Bolsonaro do processo político, né, ele sentiu isso. Então, por exemplo, ele adoeceu depois da eleição, né, teve uma infecção na perna lá, parece que foi erisipela, né, e é difícil de curar, né? Erisipela é uma bactéria que consome o organismo. E aí foi um momento difícil para ele. Ele estava sob estresse. Então, o estresse faz com que a pessoa, né, adoeça. E a pessoa internada sob estresse, ela pode aumentar a sua vulnerabilidade, né, a sua imunidade, né? Então, uma intimação, né, numa UTI, sim, pode aumentar a imunidade de um doente, porque coloca ele em situação de estresse. E ainda faz essa, né, essa prisão do nada, assim, de repente, vamos prender o ex-presidente Collor, para dar a ideia de que, ó, aí fica associando, ó, prendeu o Collor, prendeu o Lula, prendeu o Temer, né? Agora vai prender o Bolsonaro. Então, essa prisão do Collor, nesse momento, ressuscitando do nada a Lava Jato, que já foi questionada, né, e muita gente inocentada, para mim, eu interpreto de que seja um instrumento de oferecer pressão e estresse em cima do ex-presidente Bolsonaro, para que ele tenha uma baixa imunidade e venha a sofrer, né, um revés e possa morrer no leito do hospital. E aí pode sim interpretar isso como tentativa de homicídio ou homicídio, né, de forma qualificada dentro de um contexto mais amplo, né, porque até a forma que eles criaram essa narrativa de que Bolsonaro e os Kid Pretos queriam matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin, né, que é uma narrativa que eles inventaram, a gente entende dessa forma, e já mostramos vídeos que nos dá essa capacidade de defender essa tese, né? Eles falam, não, vamos envenenar o cara. Então, é um debate muito complicado. E o Bolsonaro é um animal político. Não é à toa que ele tem uma liderança fantástica, né? Sem ter por trás dele uma organização financeira, uma coisa nada. Ele, por si só, ele faz, né? Ele tem faro político. Então, quando ele foi ser intimado por uma agente do judiciário, né, oficial de justiça, ele falou, vou fazer disso um evento político. E fez. E deu repercussão no mundo inteiro. Então, ele é um animal político. Ele sabe reagir a um ataque. E faz dessa reação algo que deixa os seus adversários políticos em situação mais difícil ainda, né? Ainda que ele esteja no leito, quase à morte. Então, a morte de Bolsonaro resolve o problema de quem? Do Alexandre de Moraes, né? Do STF, do Lula. Por quê? Porque tirou uma pedra do caminho. Eles entendem dessa forma, né? Então, a ideia de mandar uma intimação lá, sim, pode ser uma forma de tortura para quebrar a imunidade do Bolsonaro. Então, vamos a
imagem aqui, ó, que é a imagem do momento em que ele recebe a intimação, né, de um oficial de justiça a mando de Alexandre de Moraes. Tá certo? E aí eu vou chamar a atenção que tudo isso começou no dia 9 de janeiro, né, quando uma oficial de justiça esteve no QG para uma intimação informal, não oficial, né? Por quê? Porque essa oficial, o que entende é que ela esteve lá a mando de Alexandre de Moraes, porque quem mandou prender o pessoal do 8 de janeiro, que estava no QG, não é do 9 de janeiro, né? Que é outra situação. Vai lá de manhã no 9 de janeiro, lá no QG, e prende todo mundo que está lá. Essa ordem foi de quem? De Alexandre de Moraes. Então, pode ser, sim, uma oficial de justiça do Alexandre de Moraes esteve lá para fazer cumprir essa ordem. E essas pessoas não receberam ordem de prisão. Por quê? Porque elas foram convidadas a entrar pacificamente no ônibus, né? E desse ônibus iriam ser deslocadas para outros lugares, e no outro lugar ela receberia uma ordem de prisão como se estivesse em flagrante. Então, esses dois momentos em que o Alexandre de Moraes agiu com intimação para prender pessoas, né, é que nós vamos dar um destaque para isso agora, até para mostrar, para a gente lembrar esses dois momentos. Né? Aqui, ó, você tem o primeiro momento à esquerda, né, a intimação no QG. Essa senhora estava em cima de um caminhão de som, sei lá, num lugar onde ela usou o microfone para falar com os acampados que estavam no QG, falando para eles, ó, vocês têm que se dirigir aos ônibus, não tem outra alternativa, a alternativa é essa, tá certo? E a única maneira de vocês saírem do QG é entrando nos ônibus. Aí eles falaram assim, não, mas os nossos ônibus, não, aí ela falou, não, nos ônibus que a gente separou para vocês. Então, essa senhora que está à direita, à esquerda, é a que, pode-se dizer, intimou aqueles acampados no 8 de janeiro, mais de 1.000, né, e que foram presos a posteriori. E aqui, no lado esquerdo, né, na UTI, que aconteceu agora, não sei se foi dia 23, né, sei lá, a intimação na UTI. Não sei se essas meninas aí, se essas senhoras é a mesma pessoa, até porque no porte físico é aparentemente ser a mesma. E eu até estranho, porque no dia 9 de janeiro, na parte da manhã, essa senhora que está, né, no QG, ela está usando um capote, né, uma roupa incompatível com o calor de Brasília, né, no dia 9 de janeiro, porque Brasília é uma cidade quente, né, seca, quente. E essa senhora que está aqui, né, foi agora, no mês de abril, né, e não é frio, mas também não é quente, e ela está com pouca roupa, né, uma roupa leve, intimando. Não sei se é a mesma pessoa, mas todas as duas saíram a mando do Alexandre de Moraes para mandar prender pessoas, para intimar pessoas. Né? Agora eu vou deixar vocês com o debate desse recorte que deu um trabalhão para fazer, os melhores momentos, né, do Coppola com o José Eduardo Cardoso. Às vezes eu faço uma confusão com o nome dele, eu chamo ele de Luiz Roberto Cardoso, depois, mas é Luiz Eduardo Cardoso, tá certo? Vamos deixar para vocês agora o debate, e no final vocês vão avalizar se essa briga de Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, né, se isso tem a ver, olha, vamos torturar o homem no leito para ver se ele quebra a imunidade, se cai a imunidade dele e ele morre, a gente fica livre dele de uma vez. Acompanhe esse debate. Vamos lá? Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou trazer para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Mas, relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes dou a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? É,
Em uma mensagem enviada a uma pessoa próxima, Bolsonaro disse: inacreditável. Oficial de justiça para me notificar. Acabei de fazer uma lavagem de glicerina. Vou agora para a sala de imagens. Fecha aspas. E a oficial de justiça tentando intimá-lo para ele perder o prazo da apresentação da defesa prévia de rol de testemunha. Porque ele quase morreu! É isso. O julgamento de Nuremberg, né? Eu vou lembrar a Hannah Arendt, que escreveu A Banalidade do Mal. A gente está diante da banalidade do mal. Se isso não é um crime de tortura praticado pela mais alta corte do judiciário brasileiro, o que seria? Não é verdade? É a desumanização de uma personalidade, é a desumanização do ex-presidente Bolsonaro. A exemplo do que ele fez com o Felipe Martins. Ele está agindo de maneira coerente, isso a gente não pode negar. E, de novo, o professor Luciano foi feliz quando disse que ele não pode retroceder, porque o fascismo não retrocede, a maldade também não. Eles vão até extirpar, palavras deles, utilizadas por eles, extirpar determinados seres humanos da face da Terra. Todo mundo viu, pode até não estar acompanhando tão bem este caso, mas todo mundo viu o momento de intimação, citação do ex-presidente com uma oficial de justiça entrando no quarto de hospital em que ele está, numa UTI aqui em Brasília. Mas é a mesma pessoa que diz: não estou podendo prestar esclarecimentos no processo porque estou em uma condição atípica de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia. Cabe esse argumento e blinda a figura do ex-presidente de não ser citado? Você acha que isso pode reverter em algum dividendo positivo para ele? E eu afirmo que, neste caso, especificamente, nós temos que atentar para dois fatos. Primeiro, foi feita uma live. Ninguém que está num estado deplorável, grave, faz lives. Uma pessoa idosa que tem sonda gástrica, que sofreu uma cirurgia, uma facada, pode não estar em estado grave. Tanto não estava que fez uma live. E vejam a desenvoltura, o desembaraço com que ele falou com ela, tentando extrair o nome Alexandre de Moraes. Isso depõe contra ele próprio, contra seu estado grave. Se Jair Bolsonaro piorou hoje, muito bem, isso é uma outra situação. Naquele momento ele não estava mal. Para você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. A legislação, como o doutor Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de Procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a Procuradoria e manter o suspeito preso sem julgamento até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN, aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas.
Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde, mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL, aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. E eu vou repetir a lei, para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Naquele momento não estava em estado grave. Tanto que mostrou essa desenvoltura toda no vídeo que ele já estava preparado para filmar quando mostra a oficial de justiça entrando, abrindo a porta e entrando. Ou seja, ele sabia que ia ser citado, devidamente avisado pelos seus assessores e provavelmente até pelos seus médicos que haviam autorizado o ingresso. Coppola, Bolsonaro fez cena ou pode ter algum efeito político positivo depois de ter sido intimado no hospital e alardear que foi constrangido? Fez cena, Basília. Depois de eu ler o boletim médico, depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos, graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras, será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde, que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. Isso é a mesma coisa que falar que o Papa não estava em estado grave de saúde na véspera, né, da sua morte, porque fez uma aparição pública. A citação, a intimação, ela serve para que prazos processuais comecem a correr, Basília. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que não está apta sequer a se alimentar pela própria boca pode começar a responder prazos processuais? É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade, não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não, é de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado numa UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus, a lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos. Choca os olhos. Machuca o coração ver um negócio desse. Sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Se ele foi, o médico autorizou porque entendia que o estado dele permitia a citação. É de uma obviedade total. E não se trata de um conceito jurídico que o médico dá, é médico. E quem define estado grave não é o jurista, é o médico. E ele disse, pode entrar, pode citar. Avisou o Bolsonaro, ele se preparou e fez tudo aquilo.
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal abrirá procedimento de investigação contra o Hospital DF Star, de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, por permitir acesso de pessoas à UTI. Na nota, o Conselho diz que, aspas, as UTIs acolhem pacientes em condições de saúde delicadas, exigindo ambientes rigorosamente controlados para favorecer a recuperação. O aumento no número de pessoas circulando nesses espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes e aumentar o risco de infecções hospitalares, fecha aspas, diz a nota. Na quarta-feira, uma oficial de justiça entrou na UTI e entregou uma intimação a Bolsonaro na ação da suposta trama golpista na qual ele é réu. O ex-presidente também recebeu aliados, fez uma live, deu uma entrevista para o SBT e isso foi usado como argumento para Moraes determinar a entrada da oficial de justiça. Então, você viu que o Roberto, o José Eduardo Cardoso, quis enfatizar o fato do Bolsonaro fazer live. E porque ele faz live, ele tem que ser intimado. E o Bolsonaro, quando ele está fazendo esse processo de recuperação, ele capitaliza politicamente isso, né? Ele filma ele fazendo fisioterapia, ele filma ele conversando, né, com pessoas no celular e tal, que é uma coisa relaxante para quem está internado. Se ele consegue falar, né, e falar bem, está nas suas condições de falar bem, né? Tirando a parte intestinal, que ainda é complicado, né? Porque ele está sem defecar tem um tempão. Então, isso é complicado, né? E está se alimentando por sonda. Então, é uma pessoa que está imobilizada, está rendida. Você não pode comprar uma briga, chamar para o ringue uma pessoa numa situação dessa, entendeu? Por exemplo, é a mesma coisa de falar que o Alexandre de Moraes ele está com uma tipóia lá, né? Porque ele disse que teve que fazer uma cirurgia, porque ele luta lá, faz uma luta marcial lá. Mesma coisa dele numa condição assim, de saúde, chamar o Bolsonaro para brigar, e o Bolsonaro naquela situação. Porque é uma briga, né? O que está acontecendo entre os dois é uma briga. Então, o fato do Bolsonaro fazer essas lives, de certa forma, provoca, né, o Poder Judiciário, que fala, pô, o Bolsonaro, mesmo na UTI, ele continua capitalizando o seu potencial político, fazendo live. Então, quando essa intimação acontece, e aí vem o Luiz Roberto, né, José Eduardo Cardoso, e fala, e não é só ele que fala, não, né, todo mundo fala, todos os editoriais de imprensa falam que o motivo da intimação é porque o Bolsonaro estava fazendo live. Está entendendo? Então, é uma briga pessoal, né? E isso aí é horrível para o Brasil, porque isso está repercutindo no mundo, né? Politicamente, eu acho que é um desgaste para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem que torcer para o Bolsonaro ficar bom, porque senão ele pode ser acusado de assassinato do Bolsonaro. Entendeu? Porque se comprovar que o quadro dele piorou, ele entrou em estresse, e esse estresse baixou a imunidade dele em função dessa ação, né, de intimá-lo, no momento que ele está sem condições de fazer, né, uma defesa razoável, pode-se considerar, né? E ainda usa esse argumento para prender o Fernando Collor, né, ressuscitando a Lava Jato, para dar a entender, olha, você pensa que eu não sei prender presidente? Sei, vou prender um ex-presidente aqui só para você ver que eu consigo prender. E isso aumenta o estresse do Bolsonaro. E aí vai essa tortura emocional, psicológica, entendeu? Pode sim abalar a imunidade do Bolsonaro, porque coloca ele sob estresse. E uma pessoa precisando se recuperar, numa situação dessa, precisa de estar, né, emocionalmente com seu estado emocional razoavelmente bem para poder continuar adquirindo imunidade, né? Então, esse vídeo de hoje é sobre isso, e aí eu quero que vocês comentem, né, se for possível, deixar aí um like para a gente, né, e compartilhar. A gente sempre comenta isso no final, porque quem chega no final é porque se interessou pelo assunto, tá certo?
E tem a nossa chave Pix. Hoje é dia 27 de abril. A fatura está chegando, a conta está chegando. A gente conta com o apoio de vocês, que são membros da CCI, porque nós estamos aqui numa luta constante. E eu fico aqui quase, né, por conta de acompanhar os noticiários para fazer um diagnóstico e trazer para você e para aqueles que estão acompanhando a CCI essa visão mais moderada da situação. Tá bom? Então tá bom. Fiquem com Deus.